Instruções temporizadoras. Tom. Um temporizador lógico programável é uma instrução de saída que fornece a mesma função que relés temporizadores eletromecânicos. Os modelos mais antigos de CLPs não incluíam instruções de temporizador, mas hoje em dia eles estão inclusos em todos os conjuntos de instruções de CLP. O número de instruções temporizadoras disponíveis varia de um fabricante de CLP para outro, mas o número disponível geralmente excede as exigências ou necessidades. Há duas categorias de temporizadores eletromecânicos: on-delay e off-delay. Um temporizador on-delay fornece uma demora ou atraso para ligar por um período especificado pelo programador. O temporizador off-delay fornecerá uma demora ou atraso para desligar especificado pelo programador quando ele for desenergizado. Há muitos poucos processos industriais ou máquinas que não exijam pelo menos uma das funções temporizadas ou atraso de tempo. Por essa razão, a instrução temporizadora é uma parte vital de programação de CLP e operação. Ao temporizador é atribuído um endereço que o identifica como sendo um temporizador. Neste caso, a designação tom significa que é um temporizador ou delay. O endereço é T4:3, como mostram as figuras 144 a 146 abaixo. Outros fatores incluídos na função temporizadora são o valor preset, ou PR, que é a quantidade de tempo necessário antes que os contatos lógicos do temporizador se tornem ativos. O preset de um temporizador Allen Bradley, TM, pode ser programado em uma faixa de 0 a 32.767. A base de tempo, time base, é o incremento de contagem do temporizador. Ela pode ser expressa em milissegundos, centésimo de segundo ou em segundos. O valor acumulado, accumulated, ou accum, é a quantidade de tempo que passou desde que o temporizador se tornou ativo. Quando o valor accum for igual ao valor PR, o temporizador será verdadeiro. Será neste momento que os contatos do temporizador reagirão. Você notará que 3 bits são mostrados sendo operados por esse temporizador. Eles são o bit EN, ou habilita, o bit DN, ou feito, e o bit TT, ou temporização do temporizador. Quando a entrada I2.4/1 for verdadeira, o temporizador será ativado e o bit EN vai para o alto, ou se tornará verdadeiro. Esse bit será verdadeiro enquanto a entrada I2.4/1 for verdadeira. O bit TT também vai para o alto e permanece verdadeiro quando o temporizador estiver temporizando. Quando o preset do temporizador e o valor acumulado estiverem iguais, o bit TT se tornará falso. O bit DN apenas vai para o alto quando o valor accum e o valor PR estiverem iguais ou quando o valor accum estiver maior que o valor PR. Essa variedade de bits dá à instrução temporizadora uma grande flexibilidade de uso. Observe nas figuras seguintes que o temporizador foi ajustado com a base de tempo para a contagem de 1 em 1 segundo e o preset foi ajustado para 50 segundos. Isto quer dizer que, quando o acumulador for ativado pela chave I2.4/1 e atingir o valor de 50, o bit DN será ativado e a saída O2.5/1 será ativada. Programa ainda em repouso. Contato I2.1/4 ativado e contagem em andamento. Final da contagem e ativação da saída O2.5/1. TOF ou TOF. A instrução temporizadora mostrada a seguir é uma TOF, Off Delay, ou instrução temporizadora de atraso para desligar. Esta é uma versão do CLP de um temporizador eletromecânico de atraso para desligar. Quando a entrada I2.1/2 for verdadeira, 2 dos bits temporizadores vão para o alto. O bit EN é verdadeiro porque o temporizador está habilitado. O bit DN é verdadeiro porque ele é o bit que simula os contatos
atrasa para desligar. Quando I2.1/2 vai para falso, o temporizador começa a acumular o tempo e o bit TT se torna verdadeiro. Enquanto o temporizador acumula tempo, o bit TT permanece verdadeiro. Quando o valor preset do temporizador e o valor acumulado forem iguais, o bit DN e o bit TT se tornam falsos. Também note que quando a entrada I2.1/2 for definida para falsa, o bit EN também foi definido para falso. Acompanhe o funcionamento pelas figuras que seguem. Observe que na figura 147, a base de tempo estabelecida foi o 1, ou contagem de 1 em 1 segundo. Isso quer dizer que, quando o programa estiver rodando com a saída O2.2/2 ativa e o contato I2.1/2 for ativado, a contagem irá de 1 até 50. Enquanto prosseguir a contagem até 50, a saída O2.2/2 permanecerá funcionando. A figura 148 mostra o momento exato em que a entrada ou contato I2.1/2 é ativada. Observe que o acumulador ainda marca 0. A figura seguinte é o início da contagem para a desativação da saída O2.2/2. Na figura 149, a contagem continua e o acumulador já marca 23. Observe que o contato I2.1/2 só ficou ativo no instante em que foi acionado na figura 148. Na figura 150, o acumulador já se igualou ao preset. O bit DN foi desativado e a saída O2.2/2 foi desativada. RTO. A instrução RTO, Retentive Time On, ou temporizador para ligar retetivo, começa o processo de temporização assim que o degrau temporizador vai para verdadeiro. Enquanto o degrau permanece verdadeiro, o temporizador continuará incrementando. Se a linha for para falsa, o temporizador parará a incrementação, mas reterá o valor acumulado, diferente da instrução TOM. Também, enquanto o degrau for verdadeiro, o bit EN será verdadeiro. O bit TT será verdadeiro enquanto o acumulador estiver incrementando para o valor preset. Uma vez que o valor preset e o valor acumulado estejam iguais, o bit DN irá para verdadeiro. A instrução RTO permanecerá nesse estado até que uma instrução reset, que compartilhe seu endereço, seja verdadeira e todos os bits serão resetados ou zerados assim que isto acontecer. Um problema típico em programas que empregam instruções RTO é que o acumulador não acumulará mesmo se o degrau temporizador for verdadeiro. Geralmente, isso é devido à instrução reset estar sendo verdadeira, ou seja, quando a instrução reset for verdadeira, a instrução RTO não acumulará tempo. Acompanhe e observe atentamente as figuras 151 a 155 para melhor compreensão do que foi dito. A figura ou programa 151 mostra um ajuste para uma base de tempo de 1 segundo. O preset foi ajustado para 50. Isso quer dizer que funcionará exatamente como o tom mostrado anteriormente, mas a diferença é de que o RTO não vai para zero quando a entrada for desativada e continuará contando do ponto em que parou na próxima vez que a entrada for ativada. Contato I2.1/2 ativado e contagem em andamento. Contagem concluída e saída O2.2/2 ativada. Contato I2.1/2 desativado e RTO mantendo o valor acumulado. Ativação do reset pelo contato I2.1/4. Observe que após a ativação do reset, o acumulador voltou para zero, estando, portanto, pronto para reiniciar outra contagem quando I2.1/2 for para nível 1 novamente. O bit EN opera como um conjunto de contatos instantâneos em um temporizador pneumático. Assim que o degrau para, o temporizador vai para verdadeiro, o bit EN também vai para verdadeiro. O bit EN permanecerá verdadeiro enquanto o degrau do temporizador for verdadeiro. Os exemplos acima mostraram isso.
Precisão do temporizador. Agora que sabemos como temporizadores são preparados e usados, vamos aprender um pouco sobre sua precisão. Quando vamos preparar um temporizador que dure poucos segundos ou mais, nós podemos tipicamente não estar muito preocupados com sua precisão, porque ela é geralmente insignificante. No entanto, quando estamos preparando temporizadores com escala que tem a duração em milissegundos, 1 milissegundo é igual a 1 segundo dividido por 1000. Devemos nos preparar sobre sua precisão. Há dois tipos de erros quando usamos um temporizador. O primeiro é chamado um erro de entrada. O outro é chamado um erro de saída. O total de erro é a soma dos erros de entrada e de saída. Erro de entrada. Um erro ocorre dependendo de quando a entrada do temporizador liga durante o ciclo de varredura. Quando a entrada liga imediatamente depois que o CLP olha para as condições da entrada durante o ciclo de varredura, o erro de entrada estará em seu maior, mais do que um tempo de varredura completo. Isto é porque, como você se recordará, veja capítulo sobre os passos da varredura. As entradas são olhadas uma vez durante uma varredura. Se ela não estava ligada quando o CLP olhou e ligou mais tarde na próxima varredura, nós, obviamente, teremos um erro. Além do mais, teremos que esperar até que a instrução de temporizar seja executada durante a parte de execução do programa de varredura. Se a instrução temporizar for a última instrução do degrau, será certamente um grande erro. Erro de saída. Um outro erro ocorre dependendo de quando, no ladder, o temporizador, na verdade, expira a contagem e quando o CLP termina de executar o programa para chegar à parte da varredura quando ele atualiza as saídas. Novamente, veja capítulo Passos da varredura. Isso é porque o temporizador termina durante a execução do programa, mas o CLP deve primeiro terminar de executar o restante do programa de varredura antes que ele possa ligar a saída apropriada. A figura 156 é um diagrama ilustrando o pior erro de entrada possível. Você notará nele que o pior erro de entrada possível seria um tempo de varredura completa mais um tempo de execução do programa. Lembre-se que o tempo de execução de um programa varia de programa para programa, dependendo da quantidade de instruções que estão no programa. A figura 157 é um diagrama ilustrando o pior erro de saída possível. Você pode ver nele que o pior erro de saída seria um tempo completo de varredura. Baseado na informação acima, pode-se ver que o total do pior erro de temporizador possível seria igual a um tempo de varredura mais um tempo de execução de programa mais um tempo de varredura igual a 2 tempos de varredura mais um tempo de execução do programa. O que isso realmente significa? Significa que, embora a maioria dos fabricantes atualmente tenham temporizadores com incrementos de 1 milissegundo, eles realmente não deveriam ser usados por duração menor do que uns poucos milissegundos. Isso presumindo que seu tempo de varredura é 1 milissegundo. Se seu tempo de varredura for de 5 milissegundos, será melhor você não usar temporizador com uma duração menor que por volta de 15 milissegundos. A observação é, entretanto, só para que saibamos quais erros podemos esperar. Se soubermos que erro esperar, podemos então pensar sobre o que esta quantidade de erro é aceitável para a nossa aplicação. Na maioria das aplicações, este erro é insignificante, mas em algumas altas velocidades ou aplicações muito precisas, esse erro pode ser muito significante. Devemos também observar que os erros acima são apenas os erros de software. Há também um erro de entrada, como também um erro de saída de hardware. O erro de entrada de hardware é causado pelo tempo que leva para o CLP, na verdade, perceber que a entrada está ligada, quando ele varre suas entradas. Tipicamente, essa duração é por volta de 10 milissegundos. Isto é porque o CLP exige que uma entrada deve estar fisicamente ligada por umas poucas varreduras antes que ele a determine fisicamente ligada, para eliminar ruídos ou evitar saltar entradas. O erro de saída de hardware é causado pelo tempo que leva desde quando o CLP diz para
fisicamente ligar até o momento que ele na verdade o faz. Tipicamente, um transistor leva cerca de 0,5 milissegundos ou meio milissegundo, enquanto que o relé mecânico leva cerca de 10 milissegundos. O erro se mantém crescendo. Se ele se torna muito grande para a aplicação, considere usar um temporizador hardware externo.